Olá, ouvintes da Rádio Barreirinhas de Portugal, nossos queridos ouvintes do projeto, do programa Quero Saber, e do nosso feed, né, do Instagram e também do YouTube, nossos seguidores do YouTube do programa Quero Saber. Eu quero saber. Hoje nós vamos entrevistar a minha querida amiga conhecida, o filho dela é maravilhoso, meu colega é escritor, é um artista completo e é autista. É um artista e é autista. Lindo, maravilhoso, encantador. Eu amo de paixão esse adolescente, o Vitor. Nós vamos entrevistar a mãe dele, a Flávia. Por quê, né? Qual é o objetivo? Esse mês de março, de abril, é o mês do autismo. Então, por isso, nós estamos fazendo entrevista com mães de autista. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Eu quero saber como é que uma mãe, numa condição especial, uma mãe atípica, consegue levar adiante, consegue fazer esse filho ficar esse artista completo, passando por tantas dificuldades e buscando tudo que puder, tudo que for possível, tudo que existe de mais moderno para esse filho se desenvolver. É uma mãe atípica, é uma mãe especial, né? Mas antes de chamar a Flávia, eu quero dizer para vocês como é que surgiu esse programa Quero Saber. Esse programa surgiu a partir do meu livro, No Paraíso, Viver Entre Flores e Espinhos, que fala sobre violência doméstica, que eu conto sobre transtorno de personalidade narcisista. E também é um compêndio, né? É um livro que informa, é um informativo, ele não é técnico. Ele tem uma linguagem adequada para quem ele foi feito, para mulheres. Para chegar nas mãos das mulheres, porque informação, conhecimento salva vidas. E eu tenho certeza que se você ler esse livro, você vai tomar conhecimento do que é a violência doméstica, do que é viver com um narcisista. Então, assim, Mauro e eu, meu colega de equipe, resolvemos conversar sobre transtorno de personalidade narcisista ano passado. Deu tanto certo, foi tão legal, as pessoas faziam tantas perguntas, né? Se interessavam tanto, e o programa, né? O nome do programa, que foi até o Mauro que escolheu, Quero Saber. Porque realmente nós queremos saber muito, temos muito que aprender. Quem acha que já sabe alguma coisa, não sabe nada. Eu não sei nada, estou aprendendo, vou aprender com a Flávia hoje. Todo mundo tem muito para ensinar. Todos nós temos muito que aprender. Então, é esse o nome do projeto, do programa, né? Que está na Rádio Barreirinha de Portugal, e eu sou muito feliz por isso e agradeço a Deus por essas oportunidades que a minha editora, na pessoa da Ana Causo, né, nos deu essa chance, essa oportunidade de estarmos em Portugal com o nosso programa. Então eu vou chamar a Flávia para ela iniciar a live contando como é ser uma mãe atípica, ser uma mulher e ser uma mãe atípica, porque ser mãe já é bastante difícil. Imagina, eu não posso nem imaginar ser uma mãe atípica, com todos os prazeres, com todas as gratificações que é ser mãe. E ser mãe do Vitor deve ser muito gratificante. Eu tenho certeza disso. Eu vou ver como é que ela vai entrar agora, tá bom? Você, amada? Aceitei seu pedido. Então, bora entrar. Vamos esperar a Flavinha, né? Para ela nos contar, para a gente aprender mais um pouco hoje. Todo dia a gente aprende, né? Então, vamos ver. Só virar a câmera para você. Olá, Flávia, querida. Tudo bom? Bom dia, Querida. Vera. Bom dia aos seus espectadores. É um prazer estar aqui falando com você, me inaugurando em uma live. É a sua primeira live? É a minha primeira live. Gente, eu tinha tanta vergonha de fazer live, você não tem ideia. Uma vergonha. Hoje eu tô sem vergonha nenhuma. Eu tô fazendo, hoje tenho duas lives. Hoje eu já tenho duas lives. Agora de Eu manhã com espero você. chegar nesse ponto. Chega rapidinho.
A gente perde a vergonha rapidinho, é só o medo. Medo de falar Isso. errado, medo de não fazer certo. Mas quem é que sabe tudo? Quem é que faz tudo? Né? É Todo dia verdade. a A gente gente aprende tem que todo dia, começar, toda né? hora, não é não? E aí eu perdi a Verdade. vergonha, eu digo, bom, seja o que Deus quiser. Agora mesmo eu fiquei pensando, nossa, março ou abril? Ah, vai. Aí eu olhei, porque eu fazia muito vídeo, né? Aham. Vídeo que dá para você parar, regravar. Aí eu olhei e disse assim, eu vou parar. Eu digo, não, eu tô ao vivo, não posso, tem que continuar. O Mauro fica doido comigo, porque ele tá nos bastidores, né? Organizando e me orientando. Ele fica doido comigo quando eu travo. Ele diz, continua, continua, continua. Vai embora, bora romper. Então, bora, diga seu nome, Flavinha, por favor. Eu já digo, né, Flavinha, diga seu nome. Então, eu sou Flávia Oliveira, mãe do Vitor Oliveira, autor, escritor, Nossa, ilustrador, é tudo. origamista, artista plástico, palestrante e Quantos autista, anos ele né? tem? Hoje ele tem 14 Imagina, anos. tudo isso com 14 anos. Com 14 anos, já tem um currículo extenso. É verdade. E assim, eu tô te assistindo, eu tô te ouvindo, te vendo desde o início da sua transmissão. E sim, ser mãe do Vitor é uma coisa assim maravilhosa. Eu sinto um orgulho imenso dele Como todos colega os dele, eu sinto dias. orgulho. Imagina você como mãe. É, cada vez que eu vejo rompendo uma barreira, vencendo uma dificuldade, porque apesar de parecer fácil para o espectador, não é fácil, Vera, para Imagina. ele. Não é Eu fácil. lembro lá em Para São ele é Paulo, tudo. quando fomos para a Bienal Internacional, ele se portou assim, ele era um adulto, um homem. Né? Eu olhava para isso, É, meu Deus do céu, que maravilhoso ver o Vitor assim. E você até preocupada, porque ele não pode ficar muito tempo num espaço, né, com tanto é, movimento. foi um divisor de águas nas nossas vidas, a Bienal Internacional de São Paulo. Eu vi que ele estava preparado para muito mais e, e parei de segurar um pouco as coisas por causa das dificuldades, das limitações sensoriais, né? Passei a permitir que ele experimentasse o limite dele. Muito bem. E daí em diante foi muita coisa boa acontecendo, muitos novos projetos. Ele agregou ao currículo artístico o título de palestrante, porque até então eu não aceitava convites para ele palestrar, justamente por esse medo dele Eu lembro travar, dele você não estava conseguir, você dele estava assim ficar. muito É, tensa, com medo de alguma aham, crise. isso, medo de alguma crise, exatamente. Mas eu pensei, gente, se eu não deixar aí, eu nunca vou saber. E E se ele também acontecer, nunca vai saber o limite todo mundo dele. que o convida porque ele é autista. Então todo mundo espera que alguma coisa possa Claro. acontecer, de atípico, né? Então foi, E foi muito bem, soltei né? e o menino tá indo, menino, tá rompendo que uma Ele dava maravilha. entrevista, ele dava autógrafo, ele conversava com adolescente, com idoso, com jovem. Ele estava ali no lugar dele, se sentindo no lugar dele. É, a realização de um sonho. Desde que ele começou a escrever o livro, ele tinha 7 anos Imagina. quando ele idealizou o dinossauro azul, que está aqui, Eu ó. vi. Ele fala: mãe, eu quero ser reconhecido. Mãe, eu quero ser Olha só. reconhecido pelo meu trabalho. Desde pequenininho eu achava engraçado, porque uma criança de 7 anos quer ser reconhecida em que espaço, né? Em que lugar enfim, mas essa fala sempre foi muito recorrente no processo de crescimento dele. Eu quero ser reconhecido. E lá ele se sentiu reconhecido, Valorizado. sabe? Quando no primeiro dia ele ficou muito tenso, muito nervoso. Eu ajudei. Do segundo dia em diante, eu fui mera espectadora e videomaker dele. Porque ele se soltou e ele realmente se sentiu reconhecido e valorizado. É É bom lindo. isso, né? Eu Foi fico para isso que imaginando, você se nossa, esforçou, gente, né? Foi para essa exato, realidade que você apostou, investiu. Agora eu sim. gostaria de saber como é que essa mãe se deu conta, em que momento que o Vitor é autista. E como foi toda essa trajetória para chegar até aqui hoje? Que eu sei que não foi Sim. fácil. Não, não. Vera, desde que o Vitor nasceu, dos primeiros dias, eu sabia que tinha algo diferente com ele.
porque ele não é meu primeiro filho, né? Eu tenho um de 29 anos, o Igor, e ajudei a criar vários sobrinhos, então eu já tinha uma certa experiência quando o Vitor chegou em minha vida. E ele não dormia, ele não suportava claridade, ele não ia com outras pessoas, ele era extremamente seletivo no convívio, ele só aceitava colo meu e do irmão mais velho, nem do pai ele aceitava. E era muito difícil, ele literalmente não dormia. Com 6 meses de idade, eu tive um apagão de tamanha estafa que eu estava, sem dormir, 24 horas ligada e aquela preocupação. Eu estava em pé, lavando louça, eu desmaiei. Meu cérebro acho que falou, eu vou apagar essa mulher porque ela não está aguentando mais. Eu simplesmente desmaiei e acordei horas depois na cama, com todo mundo a meu redor. Eu dormi, Vera, dormi de exaustão, a ponto de não saber o que tinha acontecido naquele período. Então foi muito complicado. E todas as vezes que eu levava ele ao médico, né, aquela puericultura mensal, eu falava, ele não dorme, ele não aceita, ele não gosta de ficar de roupa, ele não gosta de sair, ele não gosta de claridade, ele fecha o olhinho e chora desesperadamente toda vez que eu saio com ele. Eu era a mulher do guarda-chuva preto, eu andava só de guarda-chuva porque ele não suportava a claridade. E o que eu ouvia da pediatra, dos pediatras, que eu levei mais de um, era que isso era normal, porque à medida que ele foi crescendo, ele era uma criança que cresceu entre adultos, e que quando ele fosse para a escola, isso ia se resolver. Imagina uma época em que autismo não era tão evidência, né? Tão divulgado. Nunca nem tinha ouvido falar, porque senão eu teria identificado, porque os marcadores do autismo nele eram muito claros, mas eu nunca tinha ouvido falar, então eu não tinha cognição para entender, né? A gente enxerga atrás, né? A gente enxerga o que tem cognição, o que tem preparo para enxergar, senão passa por nós gritando e a gente não tem capacidade de enxergar. Nem os pediatras conseguiram identificar. Nem pediatras. Vitor entrou na escola, foi um transtorno sem tamanho, porque ele não aceitava que os coleguinhas o tocassem na hora das brincadeiras. Ele, sabe aquela fila do gafanhoto, um atrás do outro, que a criancinha põe a mão no ombro da outra? Ele empurrava a criança, ele não aceitava o toque, ele não ficava quieto dentro da sala. Ele era extremamente impulsivo e chegava a ser agressivo, porque ele não falava até 3 anos de idade, ele não falava nada, eu cheguei a conjecturar que ele fosse mudo, e só queria a companhia da cantineira, por interesse puro, porque a cantineira dava pão de queijo para ele o tempo todo. Safado! Que safado, Vitor! E ele é louco por pão de queijo. Então, ele era comprado pela cantineira com pão de queijo, que levava de casa para dar para ele. Então, assim, hoje eu rio, mas foi tão sério, Vera, que teve uma mãe que chegou a fazer um abaixo-assinado para expulsar o Vitor da escola aos 3 anos de idade. Que sensibilidade, né? Ai, e foi assim, muito doído, eu chorei muito, nossa, quantos dias, quantas noites eu ia para o banheiro, ligava o chuveiro para chorar, porque eu não sabia o que fazer, eu entrei em desespero, eu tive que buscar auxílio médico, cheguei a tomar antidepressivo, até que Deus mandou um anjo, que por incrível que pareça se chama Vera também, e foi uma professora que entrou na escola, e ela já tinha dado aula no Instituto Helena Antipoff, aqui em Divinópolis, que cuida de crianças atípicas, né? Sim. E ela sabia, ela conhecia o autismo. Nossa, ela Deus me enviou. chamou, eu falo que a Vera foi um anjo. Eu falo assim, não, ela me chamou e falou, Flávia, eu tenho convicção de que o Vitor é autista. Vitor gosta muito dessa professora? Gostou muito? Gosta, até hoje a gente tem. Porque tem ele contato, é meu ela amigo, sempre assim, soube. eu acho que o nome identifica, porque ele é tão meu amigo, ele é tão afetuoso comigo, deve ser por isso. Mesmo? Ele é muito afetuoso comigo. Olha que legal. A gente se Ele muito assim, pelo Instagram. olha, você é uma das privilegiadas, porque são poucos com quem ele tem essa. Histórias dele, me conta as coisas, posta, mamãe fez a pizza, me manda a receita. Que legal! Olha só, não sabia disso, não. Sim. Bacana. E aí ela me falou, me indicou um profissional, né, um neuropsicopediatra, e eu fui buscar, e assim,
era tão visível nele os traços do espectro que o diagnóstico dele foi muito rápido, foi fechado muito rápido. E daí em diante, dado aquele luto, né, inicial, que é quando o médico não me foi dado com cuidado e nem com carinho o diagnóstico. Depois da equipe reunida, o médico falou comigo assim: ó, mãe, o Vitor, ele não andava direito. O Vitor não vai andar direito, provavelmente ele não vai falar, e se vier a falar, vai ser uma fala ecolálica, que é repetir o que a pessoa fala, algumas palavras de uma frase, e ele nunca vai acompanhar os coleguinhas na escola, Imagina. ele nunca vai participar daqueles teatrinhos, musiquinhas, aquelas coisas que para as mães é tão importante. Então é melhor você se acostumar para sofrer menos. Que Foi assim sensibilidade, que Flávia. me foi dado o diagnóstico. Eu fiquei assim, eu segurei o choro, peguei o laudo, né? Peguei o papel e saí por uma avenida que tem aqui em Divinópolis, Avenida 1º de Junho. Eu tenho um irmão afetivo que tem uma escola de informática ali. Eu custei a chegar na sala dele para desabar. Eu chorei, 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 chorei. Era como se meu filho tivesse morrido. Naquele momento ali eu vivi um luto mesmo. Eu tive que enterrar o filho, né? A expectativa de um filho, que quando a gente não espera uma criança com nenhum tipo de dificuldade, a gente espera o filho perfeito e que vai nos encher de orgulho sempre, e é isso a visão que a gente tem. Ninguém engravida e pensa, ó, eu posso ter um filho autista, eu posso ter um filho com alguma deficiência física ou com síndrome de Down e tá tudo bem. Não, ninguém pensa isso. Né? Então, o primeiro instante é luto, Vera, não tem outra Não. palavra. É luto. E não dá para mascarar isso, né? Nós Não, não. passamos por. Eu não romantizo o autismo. Eu vejo muitas pessoas romantizando o autismo. Ele não é romântico. Não é Os fácil. autistas não são anjos. Eles não são anjos. Eles não são crianças especiais. O Vitor particularmente detesta que fala que ele é especial. E, assim, são pessoas com todas as dificuldades de qualquer pessoa e ainda com uma percepção diferenciada do mundo ao seu redor. Que forma linda de colocar a dificuldade do seu filho, a dificuldade do Vitor. Repete, que eu gostei. Eu não sei se eu consigo repetir, né? Não, mas é assim, ele é uma pessoa normal, com todas as dificuldades de todas as pessoas normais e com uma visão de mundo diferenciada. Ele percebe uma percepção do mundo ao seu redor diferenciada. Um adolescente então, ele de é 14 anos com todas as dificuldades e com uma percepção diferenciada de mundo. Isso, exatamente. Ele tem vê que lidar o também autista com muita coisa, né? Com muita coisa. Porque, assim, nós estamos aqui conversando, eu estou focada em você no quadradinho do meu celular, você focada em mim no quadradinho do seu celular. Ele, quando está fazendo uma live, ele vê esse pontinho de luz que está refletindo no meu óculos, ele vê o pontinho de luz que está refletindo no dinossauro azul, ele percebe o ruído e o chiado do carregador de bateria, da lâmpada, do mundo acontecendo lá fora. É tudo sensorial, tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. O meu tom de voz, para ele, é alto. Várias vezes ele fala, mãe, fala mais baixo. Então, assim, ele anda com fone 24 horas, onde ele vai, o fone está no bolso, e às vezes a pessoa acha que é para ele não ouvir, não. Ele ainda assim ouve, mas diminui um pouco o som, o barulho, sabe? Então, assim, não é uma coisa fácil de lidar. E não é da noite para o dia, tudo são processos. Depois que eu passei esse luto, eu pensei, eu não sei nada sobre autismo, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou ajudar meu filho? Aí contei para minha mãe. Uma pergunta. Nesse tempo você trabalhava? Eu trabalhava, mas antes do diagnóstico eu já tinha deixado o trabalho porque eu não conseguia trabalhar o dia inteiro, porque o Vitor não conseguia ficar com ninguém, além de mim e o irmão, e eu não achava justo fazer com que o irmão deixasse de fazer as coisas dele. A diferença dos dois é de 14, quase 15 anos já. Então, quando o Vitor nasceu, o Igor já estava no ensino médio, já estava fazendo curso.
Então, eu não achava justo privar o Igor daquilo que era dele naquele momento para cuidar do irmão para eu trabalhar. De quem você E tinha aí, apoio? Tinha apoio do pai do Vitor? não, o pai do Vitor, quando o Vitor tinha 2 anos e meio, nós nos separamos. E por causa das dificuldades do Vitor, porque não que seja a Não, culpa do Vitor, não. Foi a absolutamente. imaturidade dele. O adulto que tem que saber, né? A sua O responsabilidade. Vitor não gostava de barulho e ele queria ir para festa, para barzinho. O Vitor não suportava claridade e barulho e ele queria ir para o parque de exposição, naqueles festivais de som, que cada um que põe um som mais potente no seu carro. O Vitor, ele queria que o Vitor fosse aquela criança que fosse no colo de todo mundo, que e não era assim, o Vitor. Então, o que que acontece? Nós começamos a discutir muito por causa disso. Eu parei de ir, né? Aos nossos compromissos, porque não cabia o meu filho lá, e onde não cabe meu filho, não me cabe. Ele começou a ir sozinho, ia acampar sozinho, ia pescar sozinho, ia para festa sozinho, e eu ficava sozinha Ele em teve a casa com vida os dele meninos. normal, Ele sem seguiu nenhuma a vida privação. dele, e isso até que um dia ele encontrou alguém e eu fiquei para trás, e ele foi viver a vida dele, e eu segui a minha com os meus filhos. Então, a minha mãe mora em outra cidade, o meu irmão, que me ajudou muito, eu lembro que quando eu contei para ele que o Vitor era autista, que eu não sabia o que era, ele mora na França. Ele fez todo um estudo e mandou para mim sobre o estudo que ele encontrou sobre autismo, ele me mandou, e foi daí que eu comecei a buscar conhecimento. Eu comecei a buscar literatura, artigos científicos, mas era tudo muito novo. E quando eu entendi que cada autista é único e é por isso que é um Por espectro, isso é não mais existe dois difícil autistas ainda, né? iguais. Eu comecei a buscar no Vitor os aspectos do espectro que eu tinha que estimular. Uhum. Então, assim, fui autodidata. Eu estudava muito, eu lia muito, até hoje, né? Que agora ele está mudando de fase no jogo, ele está virando adolescente, tudo muda. Então eu voltei a estudar a adolescência, no autismo, os aspectos do espectro, enfim. E a minha vida é essa, é estudar, aprender e aplicar com o Vitor no cotidiano aquilo que é legal para ele. Não quer dizer que seja bom para todos os autistas, mas uma coisa é certa, Vera. O que muda a vida do autista é a estimulação correta. Com Não certeza. adianta você querer colocá-lo numa caixa, não Num adianta você querer que ele diagnóstico fechado. responda isso. Não adianta querer que ele responda como toda criança vai responder a alguma necessidade. Não. E se um autista pensa assim, eu nunca vou usar isso na minha vida, isso não me interessa e eu não quero saber, ele não quer saber. E ponto final. E é ponto final mesmo, não é igual a gente que o ponto final é um ponto e Ah, vírgula. com Entende? eles é assim, são É taxativos. assim. Eles são taxativos. Eu vejo muitas mães e muitas clínicas querendo eliminar o hiperfoco do autista. Eu fiz justamente o contrário com o Vitor e deu super certo. Eu usei o hiperfoco dele, que é animais, dinossauros, dragões, numa determinada fase, animais de fazenda, e foi com isso que eu fiz o Vitor crescer. Foi com isso que eu alfabetizei o Vitor. Eu ensinei o Vitor a ler, colocando bichinhos de EVA, fazendo as letrinhas de EVA com os bichinhos que ele gostava. Nome de dinossauro, pesquisei, porque ele sabia todos, ele foi me falando, e eu fui colocando os desenhos dos dinossauros nas letrinhas. Um dia a professora dele me ligou, emocionadíssima. Flávio, o Vitor tá Ai, lendo. nossa, dá Ele vontade até de levantou, chorar. Que ele emoção. levantou aqui na frente dos colegas e leu o que estava Meu no quadro. Deus, que E é tão lindo. impressionante, Vera, que essa professora começou a dar aula há algum tempo na escola onde ele estudou até o ano passado, você acredita? A hora que ela viu ele, o tanto que ele tinha progredido, ele fez uma oficina de origami numa aula de artes para a turminha dela. Olha que Olha benção. só. O mundo gira, o mundo é Imagina se redondo para que você todo mundo se acreditasse naquele encontre. diagnóstico fatal, como é fatal, que não dava Pensa. possibilidade nenhuma, um diagnóstico fechado daquele médico, daquele. Imagina se você Se eu tivesse acreditado acreditado. Você em não, todos hoje o os Vitor seria nunca que ele quem me é. falou, você não tem noção da alegria que eu senti quando eu fui levar de presente para ele um livro Ai, você autografado do fez Vitor, velho. isso? É lógico! Você acha que eu ia Ai, que deixar isso? alegria! Eu ia te perguntar se você deu o feedback para Dei, ele. dei de presente
para ele o livro. E Levei ele? o cartãozinho do Vitor que eu fiz com o Instagram para ele seguir, para ele ver. Eu tenho certeza, Vera, eu tenho certeza que ele chegou em casa e foi ver. Ele não segue o Vitor no Instagram, mas eu tenho certeza que ele olhou tudo. Que irresponsabilidade, né, para um médico dar um Pensa. diagnóstico desse, com essa fatalidade. Às vezes Quantos não era nem. ele não É, aniquilou? eu não vejo assim Quantos como. artistas ele já aniquilou com esse diagnóstico? Sim, porque a maioria das pessoas confia cegamente, né, Sim, o que o médico no fala prognóstico, no é diagnóstico, Deus, né? e vai. Eu tenho essa. Minha mãe fala que desde pequena eu sou subversiva. E eu tenho essa coisa de não acreditar muito, sabe? Até fazer sentido para mim. Eu também sou Eu acredito assim. em muitas coisas, mas a coisa tem que fazer sentido, né? O não E eu pelo penso, não, nossa, o não pelo não, não, nunca aceitei. nem pelo não, nem pelo sim, porque não é porque uma pessoa chega falando o que eu quero ouvir que eu acredito piamente também não. Eu sou assim, sabe? Isso me ajudou muito com o Vitor. Ser assim me ajudou muito com o Vitor. E é isso. Foram anos de terapia, loucamente, assim. Ele saía da escola, ele ia para pedagoga, ia para psicóloga, ia para terapeuta ocupacional, ia Isso para fono, tudo porque você ele não conseguiu falava. em instituições públicas ou você pagava? Instituições públicas. O primeiro semestre, digamos assim, que foi de busca do diagnóstico, foi pago, porque pelo SUS demora muito esse fechamento, sabe? Sim. E principalmente há 15 anos atrás. Hoje existe toda uma legislação que ajuda e impulsiona, eles têm Hoje sim. prioridade de tramitação, mas naquela época não tinha nada Nem disso. internet Então, com foi, informações, né? foi No Google. não existia, não tinha, era pouquíssima. Como eu te disse, as primeiras informações que eu tive vieram através do meu irmão, Que na estava na França, França. muita literatura em inglês. Em inglês tinha muita coisa, mas eu não falava inglês, então eu tive aquela dificuldade de leitura, de ter que colocar no Google Tradutor, enfim. Nossa, Flávia, Agora não, agora tem você uma foi incansável, vasta. Flávia. Fui. E quando eu ponho, né, não existe limite para o que eu faça para os meus filhos. Não existe. Se falar assim, Flávia, para eles, eu dou minha vida e isso não é um clichê. Então eu literalmente dei a minha vida para entender como fazer o Vitor viver, ser produtivo e independente. Porque eu sei que eu não sou eterno, né? Vai chegar um momento que Deus vai me chamar para junto dele e o Vitor vai ficar. Você E escreveu aí? um livro, Flávia? Eu não, eu sou coautora do livro Universo Autista da ONG Céu Azul, onde eu conto um pouco da minha história, tudo, mas bem resumidamente, dentro dos aspectos da ONG. A editora quer que eu escreva um A editora de livro, História a gente de está Sonhos. a gente está namorando, Você deve História de Sonhos. escrever A gente tá toda a sua flertando sobre isso. vivência, toda a sua experiência com um filho autista. Você deve ajudar outras mães dessa forma. Sim, sim. Isso veio, como diz, se encontrou lugar no meu coração há algum tempo, eu conversando com uma conterrânea sua aí de Brasília, uma pessoa que tem um coração tão grande quanto o nome que carrega, é Ana Paola Frade Pimenta da Veiga. Não sei se você Não. conhece, ela é influencer, modelo, é uma pessoa de um coração enorme. E ela falou isso comigo, Flávia, faz lives, conversa com outras mulheres, faz um livro, faz alguma coisa, se Concordo. movimenta para ajudar. Aí eu pensei, gente, eu posso realmente ajudar, eu tenho muito a contribuir, Toda a nossa porque eu, história eu coloquei contribui. muito dentro de mim, tá na hora de eu começar a devolver isso de alguma forma. Exatamente. É uma forma até de agradecer a Deus por toda a oportunidade, né? A nossa Porque rede de história sempre vai apoio. ajudar alguém. Isso. Então eu estou começando aqui com essa live e vamos ver, vejamos aonde Deus me coloca. Eu Eu sei estou que você aqui, é essa pessoa. Você vai disposição para longe ajudar. também. Você também vai ajudar muitas mulheres, muitas mães atípicas. O meu intuito com todo o trabalho do Vitor, até a questão do livro, nunca foi assim, fazer com que ele virasse um escritor famoso, nunca foi isso, sabe? Mas ele Ele já está queria se famoso, né? realizar, ele Ele já é queria se autoridade, ele realizar. já domina tudo isso. Coisas.
as coisas nunca tomam a proporção que a gente quer, sempre a proporção que Deus espera para Já tem aquilo, um né? posicionamento, Porque né? tem. Ele, quando eu procurei a editora, quando a gente fez o livro, o intuito era fazer ali aquela tiragem mínima, dar de presente para os amigos, familiares, e levar para a escola. A realização dele. Aí, antes do livro ficar pronto, ele já foi convidado para a Bienal de Salvador, aí veio a Bienal de São Paulo, aí vieram esse monte de convite, e eu falei, gente, o negócio tomou uma proporção que eu não me preparei para ela, Nem ele, né? E nem foi, você. Eu nem também. ele. Eu publiquei o livro na Bienal de Salvador, junto com vocês que estavam lá. E Depois, Bienal isso. de São Paulo, que estávamos juntos. A gente não sabe que proporção toma o nosso livro. E hoje você é uma imortal da O Academia de Vitor me chama. O Letras. Vitor diz assim: e aí, minha colega imortal? Eu acho tão legal. Que O sonho legal. dele também é ir para uma academia de letras. Ele Ele já me falou. tem isso. A gente participa de algumas coisas da Academia Divinopolitana de Letras e ele fica lá, nossa, mãe, é muito legal isso, né? Olha lá a beca, a copa, Ele fala. toda. Nós fomos a uma cerimônia de posse, eu não sei se é de posse que fala, de um É, acadêmico. Aí tem todo um rito, né? Ele é. ficou encantado. Ele se Não, vê ele lá me e ele vai disse, estar. eu vou ser também imortal de uma academia, que nem você, minha colega. Eu digo, é isso aí. Aí, ó, tá vendo? E pensa, Flavinha, a mãe do Vitor sendo entrevistada por uma imortal, tô podendo subir um degrau na vida. deixa eu te falar, Flávia. Eu queria saber em que momento eu não lembro o nome do pai do Vitor, do teu marido atual. O padrasto, né? O pai afetivo, É, mas ele Edson, fala meu afetivo. pai, né? Por isso que eu falei, não falei padrasto. Padrasto, É, eles se adotaram, é coisa uma coisa incrível, outra coisa maravilhosa. assim de mundo. O Edson é outra história, como muitas na minha vida, mirabolantes. Eu conheci o Edson na adolescência, eu tinha 12 anos e ele 19. Hoje falam crush, né? Foi meu primeiro Foi teu crush, mas ele não crush? me dava bola porque eu tinha 12 anos e ele 19. Então eu era um bebê. Então a gente jogava vôlei junto, a vida seguiu, ele casou, eu casei, cada um foi para um canto. E muitos anos depois eu voltei para Divinópolis, que eu estava morando em Belo Horizonte, e uma amiga em comum, a Rose, fez uma festa dessas que junta todo mundo de antigamente. Menina, tava lá o Edson separado, eu separada, e a vida nos juntou. Olha só. É, parece coisa de novela, né? É, linda história. E ele A é um nossa, a paizão, nossa um companheiro, um realidade. parceiro, É, né? Que eu tive a oportunidade de ver vocês três juntos e ele tá ali sempre participativo, sim, atuante, sempre de conjunto. O Vitor chama meu pai, né? Ele se refere ao Edson sim. como meu O pai. Vitor o Vitor, quando se refere ao pai, é ao Edson. Quando ele quer falar alguma coisa Do pai é o meu biológico. pai biológico. É, porque o pai dele é o Edson. O Edson chegou nas nossas vidas, o Vitor tinha 5 para 6 anos, e eles se adotaram. Foi uma coisa assim, quando eu vi, o Vitor estava chamando o Edson de pai, o Edson apresentando o Vitor como meu Olha só filho, que e, lindo. e é isso. E ele não faz diferença, ele chama atenção como chama dos filhos biológicos, ele ralha quando precisa ralhar, e ele chama para aprender. É filho, é filho. É É maravilhoso, né? maravilhoso. Isso é uma Eu louvo a dádiva. Deus pela vida do Ter um Edson, né? parceiro assim, um pai pro seu filho, né? Assim, não, ele é um parceiraço para tudo. Ah, ele não gosta de rock, tadinho. Ele foi num show do AC/DC comigo. Ele é muito parceiro, muito parceiro. Isso é bacana. Mas me fala assim, quando você começou a buscar tudo isso para o Vitor e encontrou espaços, instituições públicas, foi fácil o acesso? Foi abrirem as portas para receber o Vitor? Foi difícil? O que você teve que fazer? Porque hoje tá muito É. divulgado, as coisas são diferentes, né? Mas assim, Uhum. a sua trajetória para buscar tudo isso. A minha trajetória, eu não posso dizer que a trajetória, embora para a grande maioria das pessoas seja difícil, eu não posso dizer que para mim foi. Eu não sei se por obra divina, não sei se por providência de Deus, mas as coisas foram se encaixando na minha busca, na minha procura, de forma assim, muito tranquila, sabe? Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu fui ao Instituto Helena Antipoff, conversei com eles, Instituto expliquei.
Helena Antipoff. Antipoff? É uma instituição aqui aqui em Divinópolis, assim, que cuida de pessoas com deficiência e ela é renomada, é tradicional. Eu fui, na Só época, existe, só tem a aí em Glorinha, Divinópolis. que eu conheço só aqui em Divinópolis, mas tem a APAI, né, que é nacional. Sim. E a APAI e o Instituto Helena Antipoff caminham juntos. Então lá eu tive suporte, a pessoa que me recebeu na época foi a Glorinha e a Cristiane, que é TO e Fono, foram os primeiros contatos que o Vitor teve com terapia. Foi com a Glorinha como TO e a E ele Cristiane como aceitou de Fono. boa? E não, no começo ele não aceitava, principalmente a TO, porque ele não tinha paciência para aprender as atividades de vida diária. Porque a TO ensina a amarrar o cadastro, a vestir a roupa, a se alimentar, sabe? São atividades assim cotidianas. E era Mas você com a que fazia Cristiane ele tudo isso adotava. para ele. Era eu que fazia. Até ele começar as terapias, eu entender que eu tinha que estimular. E foi assim, ele começou com a Glorinha na TO, com a Cristiane na Fono, porque ele não falava. Aí, à medida que foram surgindo vagas, surgiu uma vaga na psicologia, eu já cadastrava ele na psicologia, até que veio a ONG Céu Azul. Um dia eu tava, porque era assim, eu pegava ele na escola meio-dia, 11h30, levava em casa, almoçava, Ensino trocava o uniforme e a gente ia regular, Flávia. para a PAI. Ensino É ensino regular. regular. Ensino regular. A gente ia lá para a PAI, né? Onde ele fazia todo o tratamento. Então ele ficava lá, indo de profissional em profissional, e eu ficava estudando, porque como eu dei uma surtada, meu psiquiatra falou comigo, Flávia, faz uma coisa que você goste. O que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de ler. Faz uma faculdade. Aí eu fui fazer direito. Então eu passava de 1 às 5 numa sala de espera enquanto ele recebia as estimulações. E ali eu lia, fazia meus trabalhos, estudava. E ali eu conheci uma mãe que me perguntou: você conhece a ONG Céu Azul? Estão começando agora. A mãe, presidente da ONG, ela tem 3 filhos autistas. Na verdade, não era a ONG ainda, né? Era um Escarlate, encontro de né? mães. Scarlett, era um encontro de mães Nossa, atípicas, começou que era feito em uma assim, outra foi? instituição. Começou assim. Daí eu fui com ela, falou: eu tô indo, se você quiser ir comigo, a gente volta a tempo de pegar as crianças, porque ela também tinha uma filha lá. E nós fomos, eu nunca mais parei de ir. Daí a gente institucionalizou, eu fui vice-presidente por 2 mandatos, a ONG foi crescendo, e hoje ela é referência no Centro-Oeste. Tem em Divinópolis, em Santo Antônio do Monte, em Cláudio, em São Gonçalo do Pará, e tá indo. Nossa, Então que foi assim, maravilha, sabe? Flávia. Não tem, e a ONG dá o suporte não só para a criança, porque lá na PAI, por exemplo, é só a criança que recebe o suporte. A ONG não, a ONG trata a família. Então a mãe precisa de psicólogo, a ONG oferece, o irmão precisa de apoio psicológico, a ONG oferece. A gente cuida da família autista, porque não tem como você cuidar só do autista e deixar a Não, família deriva. claro A que gente não não. dá conta. É A gente sistêmico, né? precisa de A criança a gente não está precisa de isolada, ela está apoio. no meio da Isso. família, está em relação. É E sistêmico. todo mundo sofre, né? Porque assim, a minha atenção, a princípio, era só do Vitor, ele tomava todo o meu tempo. Eu tinha um outro filho, eu tinha o Edson, eu tinha a casa. Não é só a criança, a gente não vive só para Como é que o criança. Edson entendeu? Como é que ele ficou ao lado, dando suporte? Ele aceitou, assim, você, essa dedicação? Ele Assim. Isso é amor, simplesmente hein? dividiu comigo o Isso é trabalho. amor. Simplesmente dividiu comigo. Isso é amor. Eu estava na semana de prova da faculdade, ele falou assim: pode estudar, que eu vou ficar com o Vitor a semana inteira. Vou sair com ele de casa para você estudar. Ele dava aula de 1 às 10, de 13 às 22 horas. Então, de manhã, ele pegava o Vitor, ele ia pro shopping, ele ia passear com ele, para eu ter tempo de estudar. Aí o Ia para Vitor casa dos já pais. podia estar na claridade, no meio Sim, no ambiente ele social. já tinha, sim, ele já tinha se habituado um pouco, já sabia do fone, já sabia do óculos, se fosse necessário. O Edson já sabia do limite, a hora que ele não quiser mais, é porque ele realmente não quer, sai com ele, vai para um lugar tranquilo. Aí o Edson começou a me ajudar a levar ele para a pai. Não, hoje você não precisa ir, não, pode deixar que eu levo, você fica em casa fazendo as suas coisas, você só busca. Então eu já não precisava ficar lá a tarde Teria inteira companheirismo, né, esperando. Flávia? É, ficou mais leve para mim, porque o Igor, meu mais velho, ele foi pro exército, ficou em Belo Horizonte, aí depois ele voltou, foi para a faculdade, mas o Igor também me ajudava demais, demais. Flávia, Então, assim.
Repete as cidades, os municípios, onde, ou aí em Belo Horizonte, aí em Minas, onde tem a ONG Céu ONG Azul. Céu Azul, Repete devagar. Divinópolis, Cláudio, Divinópolis, Divinópolis, Cláudio, Santo Antônio do Monte, São Gonçalo do Pará e Itaúna. Itaúna, obrigada. Porque tem muitas mães que vão assistir essa live, eu espero, e que vão Sim, quero saber onde tem uma ONG para colocar seu filho para buscar atendimento para a família. É muito importante. Isso é sim, utilidade pública. A nossa live é uma utilidade sim, pública. com Assim como certeza. assim como o livro que você é coautora, né? E aí, quando você escrever seu livro, também a gente sempre escreve falando de mãe para mãe. Eu escrevi o meu falando de mulher para mulher. Você vai falar Isso. de mãe para mãe. Então, a nossa linguagem é muito simples, muito Aham. adequada, para que todos entendam. Não tem nada de científico, de técnico. É assim que a gente entende quando escrevemos um livro de utilidade pública. E é muito importante que essas mães de Minas saibam onde tem essa ONG Céu Azul e que podem buscar atendimento, inclusive para a família. É fundamental, Sim, né? A família se tratar, né, Flávia? com certeza. A família. E não adianta, Vera, uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo quando tenho oportunidade, é que as terapias, elas são importantes, mas a coterapia familiar é fundamental. Eu sou terapeuta Não familiar, sou sistêmica, né? adianta. Não adianta você levar o seu filho atípico para 50 minutos de terapia e chegar em casa e não dar continuidade Até nisso. porque a Então, terapia individual trabalha a criança, trabalha as dificuldades, mas não trabalha a relação que essa criança isso, tem, a o que mobiliza a interação. interação, o que mobiliza o interpessoal, né? E Uhum. o intrapessoal trabalha no individual, mas o interpessoal, quer dizer, como eu tenho a formação de terapia sistêmica familiar, eu sei da importância fundamental trabalhar a família. Sim, Porque a criança não está solta, não não, está. E a família é um pano de fundo, não. Estão em interação, 50% de interação da criança com a mãe, 50% com o pai, 50% com o irmão. E essas relações, esses padrões interacionais têm que ser trabalhados. Como é que ele sai da terapia? Sai, e aí chega em casa, como é que você vai lidar com essas questões todas que ele trabalhou lá na terapia individual? Tem que ser com todos juntos. tem que dar continuidade. Tudo é terapia. Você falar do seu Enquanto eu estou fazendo sentimento. almoço, eu tô falando, tô trabalhando com ele, enquanto ele está tomando banho. Porque o autista é muito visual, Vera. A maioria de nós aprende no ouvir. O autista aprende no ouvir um percentual muito pequeno, Interessante. ínfimo. Isso eu não sabia. Ele é visual, ele precisa ver as coisas. A Tocar, precisa princípio, eu tocar. ensinava, ele precisa tocar. Eu ensinava, vou dar um exemplo aqui, vou ensinar o Vitor a tomar banho sozinho. A gente pegava papel, que ele sempre gostava, usando o hiperfoco dos dinossauros. Vamos desenhar? Vamos. Aí eu desenhava a minha historinha. O meu dinossauro estuda, aí ele estudou, chegou em casa, ele brincou no caminho, ficou todo suado. Ele chega em casa, ele tem que tomar banho. Vamos tomar banho, dinossauro? Tem para tomar banho, o que eu tenho que fazer? Eu tiro a blusa, coloco no cesto, eu tiro a minha bermuda, coloco lá no cesto, tiro o tênis e calço o Era uma chinelo. dramatização. É, tira a cuequinha do dinossauro e entra no box. Liga o chuveiro, espera um pouquinho a água esquentar, porque senão fica frio. E aí E pega o ele ia sabonete, fazendo. passa na bucha, e ele ia vendo. Passa na bucha, esfrega todo o corpo, brincava. Aí, sabe essa coisa assim metódica, passo a passo? Era isso que eu Dramatização. Isso chama fazia. dramatização. Aí ele aprendia enquanto via a gente brincando. Eu ensinei para ele muita coisa no desenho. No desenho. Aí Gente, depois precisa ter veio as muita cartinhas, né? tolerância, muita dedicação, Flávia. Eu nem sei Muita se eu paciência conseguiria, mesmo. Flávia. Muito. Eu, sinceramente. Consegue. Ai, Flávia, eu Consegue, não porque eu gosto. não tinha paciência nenhuma. Sério? Sério, eu era uma pessoa assim que queria tudo Eu para ontem. Eu sou sempre fui assim. muito, Vai muito pro banho, vai ativa pro para banho. fazer as Vamos coisas, embora. né? Trabalhar, não Se tinha o me que pede fazer. para
fazer alguma coisa, eu já imagino tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, preparo tudo, fiz e pronto, acabou. As coisas vêm na minha mão, parece batata quente. Eu resolvo rápido. Também sou Então assim. foi um aprendizado para mim. O meu mais velho muitas vezes olhava para mim e falava: Nossa, no meu tempo a coisa não era assim, não. Tadinho. Mas Era no tempo dele. o tempo Vai dele era tomar banho, outro. menina. Um, dois, três. Deixa eu te perguntar, mas você desenhava e ele ficava prestando atenção? E ele desenhava também. Aí, mas ele, assim, o autista tem essa coisa, o Vitor consegue estudar matemática, ouvir música e tá com o celular na live do jogo que ele gosta. Tá brincando, Flávia? Não, e eu fico louca, que eu não dou conta. Eu estudo escrevendo Eu aquele também. negócio todo. Relendo, O Vitor escrevendo, não. reescrevendo. Nessa parte, ele consegue. Não são todos autistas assim. Isso é uma peculiaridade do Vitor. Então, ele desenhava o desenho dele. Aí, às vezes, ele não gostava do que eu desenhava. E ele falava: Ah, mas o meu dinossauro não faz assim, ele faz assim. Aí a gente ia trocando, sabe? E ele aprendia. Vamos tomar banho? Eu brincava: Vamos lá, meu dinossaurinho. Aquilo que eu desenhava para o dinossauro, ele fazia. Agora, se eu ficasse falando para ele: Vitor, você tem que tirar a roupa. Vitor, você tem que tomar banho. Falação não é para autista. Você tem que ser prático. Eles reagem como? Ele simplesmente não te escuta, entra no ouvido e sai no outro. Sério, Flávia? Sério, entra no ouvido e sai no outro. Eu chamava o Vitor, Vitor, ele assim, ó, na minha frente. Ele não olhava, porque não interessava. Aí, de repente, eu sentava e falava: Ai, o meu dinossauro encontrou a vaquinha Salomé. Ele tinha uma vaquinha Salomé que ele amava, era um brinquedo. Ele já levantava ali na hora e sentava para ver por que eu estava fazendo que o dinossauro encontrou a vaquinha Salomé. Eu passei a brincar, eu eduquei o Vitor brincando. Lúdico. Foi lúdica. Lúdico. Gente, até hoje eu acordo ele com a mesma musiquinha. Até hoje eu acordo ele com a mesma musiquinha. Se eu for lá só e cutucar, Vitor, tá na hora. Eu tenho que ficar indo, Vitor, tá na hora. Eu chego lá cantando a musiquinha de acordar, abro a janela, desligo o ventilador. Canta pra nós, amor. Bom dia, meu amor, como vai? Aí ele responde: Legal. Eu sei que ele acordou. Aí ele levanta: Vera, mas se não for com bom dia, meu amor, como vai? Eu tenho que ficar me chamando. Flávia, por isso ele é tão extraordinário, por essa mãe extraordinária. A Ana sempre falou: Vera, se você conversar com a Flávia, você vai ficar encantada. Se você é encantada no Vitor, essa mãe que está por trás do Vitor, ao lado do Vitor, junto com o Vitor, é encantadora. A Ana tem uma maior admiração por você, Ana Caruso, a nossa amada, né? Eu também gosto mais dela. A Ana foi uma bênção na minha vida. O livro do Vitor saiu graças a ela, porque era outra coisa que eu não tinha noção nenhuma de como era o processo. Quando foi feito o livro da ONG, foi muito diferente, porque foi a instituição, né? Foi a instituição e alguns acadêmicos, a Conceição Cruz, que tomaram frente. A gente só escreveu e mandou o arquivo, ela juntou tudo, e quando eu vi, o livro estava pronto. Mas a Ana, nesse processo, foi uma das editoras cotadas, e eu tive acesso a ela. Eu falei: Nossa, é essa mulher. É aqui que ela faz vai realizar o sonho. Ela faz fez, a hora que eu vi, estava pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você saiu do trabalho e se dedicou exclusivamente para o seu filho. E mães que precisam trabalhar? Como é que você... Fica mais difícil. Fica impossível. Eu falo que Fica impossível. Uma das coisas que eu agradeço muito a Deus foi esse apoio que eu tive, sabe? Quando você me pergunta assim: Flávia, você tem rede de apoio? Física, eu não tenho. Eu não tive, porque a minha mãe morava em Belo Horizonte, eu em Divinópolis, meu irmão morava fora, a minha família é muito pequena, minha mãe só tem uma irmã que também morava fora, então eu não tinha tios, não tinha primo. Sogra. As ex-cunhadas, a sogra já era falecida, a ex-sogra já era falecida, a atual também, que é a mãe do Edson, até o Edson chegar na minha vida, né? Tô falando assim, desse nível de diagnóstico. Mas, quando eu falei com a minha mãe, e meu padrasto era uma pessoa maravilhosa, hoje já tá no céu com o papai, e eles falaram, minha mãe, meu irmão e meu padrasto, falaram comigo: Flávia, pode sair do trabalho,
e o meu filho mais velho, né, que nessa época já estava com 17 para 18 anos, enfim, não, pode sair que a gente segura. Aí eu passei, depois de velha, passei a receber mesada. A Financeiramente minha você mãe teve me apoio. mandava. Eu tive rede de apoio financeira, embora não tivesse rede de apoio física. Era tudo eu. E com a ajuda do Igor, enquanto ele esteve presente, depois que ele voltou do exército, aí combinou com a chegada do Edson na nossa vida e a minha vida ficou mais leve, meu cotidiano ficou mais leve. Mas até ali era eu e Deus e o Um apoio financeiro da minha mãe, privilégio, do meu você teve um padrasto e do meu privilégio. irmão. Um privilégio. Eu fui privilegiada, porque eu não sei como seria se eu tivesse que trabalhar o dia Não todo, porque conseguiria, ninguém faria não pelo conseguiria. Vitor o que eu fiz. Porque Não uma conseguia. mãe que É trabalha o dia difícil. inteiro chega cansada, Chega, esgotada. ela chega até em casa com roupa, cozinha, outros filhos, marido. Então, assim, o processo é complicado por si só e ainda pela dificuldade de tempo, né, que Sem as mulheres dúvida. encontram. Porque hoje, uma das coisas que chega junto com o diagnóstico é o divórcio. É. 90% das mães E atípicas não é só em estão autismo, sozinhas, porque né? É síndrome de não, Down, não, é isso, em esquizofrenia, qualquer atipicidade. qualquer. Os Os pais não homens não dão aguentam. conta de segurar a Não, os onda. homens não contam. Na São raros verdade, não aqueles são que homens, né? conseguem São ficar. meninos. É. São meninos, não São são raros os homens. que são homens suficiente para ficar, e mais raros ainda aqueles como o Edson, que não tem Não, nada a isso aí é ver uma com peixe, exceção. É a e exceção da sobe no exceção. barco, cata o remo e fala assim: Bora, pode mulher. conduzir que eu faço a força de remar. Porque ele não me fez trabalhar para ajudar com despesa, nada. Eu continuo cuidando do Vitor e das coisas dele. Foi isso que ele fez. Ele pegou o remo do barco da nossa vida e falou: eu faço a força e você Olha conduz. só que legal, que lindo. E é assim que a gente vive. Ele é uma bênção de Deus na Tá minha vida. certo? E a família Tudo dele que você também abraçou o merece. É por Vitor. Ai, merecimento. eu nem sei se eu mereço Poxa, tudo Flávia, isso, não diga mas eu isso. sou grata a Deus por isso, sabe? Agradeça, você tem que ter consciência, Agradeço certeza de que você demais. merece. Deus só nos dá aquilo que nós merecemos. Ele, De Deus ele, te deu ele, uma ele gosta dádiva. de mim, então, porque ele me deu uma família junto com o Edson especial. Então, Minha cunhada, meus cunhados, os sobrinhos, os filhos do Edson têm o Vitor como irmão e tratam ele assim, sabe? São todos mais velhos, já independentes. E a Larissa eu acho bonitinha, ela chama o Vitor até hoje meu irmãozinho. Ele tá muito maior do que que ela. lindo, que lindo, que lindo. É meu irmãozinho. Então, assim, Ficou um Deus familhão. preparou De uma tudo. familhinha, É um ficou um familhão. familhão. Nós somos uma família atípica, literalmente. Isso é maravilhoso. Flávia, É. nós estamos encaminhando já, faltam 8 minutinhos. O que Não, você passou rápido. muito rápido, é tão bom um papo que a gente nem vê passar, né? O que você diria para uma mãe atípica que precisa trabalhar, que precisa trazer o sustento para casa, porque os homens caem fora e nem pensão dão. Tem que lutar na justiça, não ajudam em nada, nem sequer a responsabilidade financeira com o filho eles querem ter. Eu digo, não são homens, são uns meninos, né? Uns babacas que fazem Eu isso. digo, não desista, encontre meios. Eu tenho uma frase que eu ouvi na faculdade que eu trago para a vida, é que quem quer encontra meios, quem não quer arruma desculpa. E Certo. quem é bom em desculpa não é bom em mais Perfeito. nada. Então existe meios. O tempo de qualidade oferecido à criança, ele vale mais do que muito tempo ocioso, porque assim como tem muita mãe que trabalha fora e que é comprometida e que pode fazer diferença na vida do filho, tem muita mãe que está em casa o tempo todo e não faz nada pelo filho, a não ser soltar na mão dele um tablet, um celular ou ligar a televisão e ela está no dela e o filho não. Então é tempo de qualidade. Existem muitas manobras, muitos tipos de terapia, muita coisa hoje a se aprender que pode ser usada em pouco tempo com efetividade. Eu estou à disposição para ajudar. Dá Está o aí teu no seu telefone, Instagram, vai Flávia. estar no meu Instagram. O meu telefone é 37 9 91 21 0248. Repete, devagar. 37, 37 Minas. 9 91 21 0248. E teu E a gente Instagram? sempre encontra Teu meios. Meu Instagram, Flávia. Instagram é Flavinha_Oli Silva. O-L-I Oli Silva. Silva. Oli de Isso. Oli Oliveira. Silva. Aham. Flavinha, Silva. underline, Oli Oli.
De Oliveira Silva, tudo Silva. junto, né? Isso, tudo junto. E é isso, a gente encontra meios, encontra. Enfim, quando você falou, se você não trabalhasse, a cabeça já começou a pensar em tudo que eu teria que fazer se eu Cabecinha tivesse que é que nem trabalhar. Já na encontrei verdade, meios, essa já cabecinha encontrei funciona, né? meios. Minha cabeça E é 24 horas hoje está funcionando. A tudo gente tão tem que encontrar. facilitado na internet, a informação, né, Flávia? Demais. Hoje a gente tem uma gama de informação impressionante. Muitos Nossa, se eu tivesse tudo espaços isso no oferecendo início, atendimento. aham, muito espaço de fala e de audição, de aprendizado gratuito, muitas pessoas se dispondo a ajudar Instituições e a gente precisa entender que a públicas. gente isso, instituições públicas. O mês de abril é uma seara. Nós não somos autistas só em abril, nós somos autistas Claro. 365 Mas o dias por mês ano. é o mês Mas que o mês de abril é um mês onde todo mundo fala disso, é onde a gente conhece pessoas que a gente não conhecia. Nós estamos aqui. Se não fosse o mês de abril, de repente eu não estaria aqui com você. Então, a gente precisa buscar. Quem quer, consegue, encontra meio sim, porque existe sim, e a gente dá conta. Pode falar que não dá conta, não, com porque se eu certeza. dei, Vera, qualquer pessoa dá. Mas você é maravilhosa. Você é uma mãe Obrigada, atípica. Você é uma mãe atípica, em obrigada. todos Eu os sou aspectos. uma atípica. Eu diria assim também, não submeta, não aprisione seu filho num diagnóstico errado, distorcido, fatal, e nenhum Isso. prognóstico de que ele não vai ser isso, que não vai poder fazer aquilo. Olha só, a Flávia teve esse diagnóstico, esse prognóstico, e olha quem é o Vitor. Entre lá na página da Flávia, no Instagram, e do Vitor também. Qual é Do o Vitor, Instagram do né? Vitor? Vitor Origami Master, Vitor _ Origami Master 2023. Olhe as maravilhas que o Vitor produz, que ele faz. Se ela não tivesse, se ela tivesse acreditado naquele fatídico diagnóstico e prognóstico, hoje o filho dela não seria quem ele é. Ele estaria Não. aprisionado, aniquilado, mutilado. Não é isso, Flávio? Sim, E, no entanto, estaria. hoje ele tem um universo à disposição dele. Ele tem um universo à disposição Sim. dele. Ele consegue o que ele acredita conseguir. E eu faço questão de que ele acredite que pode chegar onde ele quiser. Ele é vaidoso, né? Ele é todo bonitão, Ele é vaidoso, garboso, eu ele falo tem que uma ele tem porte de postura. príncipe. Ele tem uma postura. E outra questão, ele tem certeza, ele tem uma autoestima muito elevada. Ele tem um auto-amor elevado. Ele sabe que ele é capaz. Isso é muito importante. Ele conhece o valor dele. Ele não tem limites. Ele sabe que ele pode ir onde ele quiser. Isso é muito importante. E isso, quem ajudou a construir esse auto-amor, essa autoestima, foi você, Flávia. Isso eu sou muito feliz por isso, sabe? Os meus filhos são assim. Eles conhecem o valor deles, e eles sabem que o que vem, o que falam não precisa ser real. Real é aquilo que a gente sabe. Porque quando eu sei quem eu sou e o valor que eu tenho, não me interessa o que o outro pensa de mim. Com certeza. Parabéns. E é isso que eu ensino os meus filhos, sabe? Eu não interessa o que pensem de você, interessa quem você é, quem você sabe que é e o legado que você quer deixar. Conseguiram captar isso? Glória a Deus. Não conseguiram? O problema é deles, não é seu. Flávia, eu fico muito grata por toda a sua fala. Você fala muito bem, você desenvolta, você dá o seu recado. Hoje eu entendo que o Vitor é como é, né? Com essa mãe maravilhosa. Tenho certeza que a nossa live vai ajudar muitas mães, vão lhe procurar, e que você vai poder ajudar. E eu agradeço também para a Rádio Barreirinha, que o nosso programa Quero Saber vai toda terça-feira ao ar. E gratidão, Flávia, por essas palavras maravilhosas. Por essas palavras maravilhosas, por essa esperança que você dá para tantas mães atípicas, para tantas crianças autistas. Fica com Deus, que Deus abençoe vocês. Vocês são uma família linda, maravilhosa. Gratidão, Flávia. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Beijo.